A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos, espero que todos estejam na dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Alessandro Jovino e hoje trago uma palavra poderosa de Deus para fortalecer a sua fé. O tema de hoje é Paulo, de perseguidor a pregador, um chamado de Deus. Você acredita que Deus pode transformar qualquer pessoa? Até mesmo alguém que odiava os cristãos? Hoje vamos falar de Paulo, um homem que passou de perseguidor a pregador e foi usado poderosamente por Deus. Mas antes de irmos para a palavra de Deus, se inscreva no canal, curta, compartilhe essa mensagem com quem está precisando de transformação. Vamos para a palavra do Senhor? Está em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 22. Amém, povo de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 22. Vamos lá? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, 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 por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias. Chegou a impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que estavam invocando o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele um homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Então veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Amém. Que palavra maravilhosa, uma palavra de transformação que aconteceu na vida de Saulo, que logo virou apóstolo Paulo. A história de Paulo é a maior prova de que ninguém está fora do alcance da graça do Senhor. Ninguém está fora do alcance da graça do Senhor. Antes de ser apóstolo, Paulo era perseguidor da igreja. Olha só, ele respirava, como diz na palavra, ele respirava ameaças e violência. Mas Jesus encontrou no caminho de Damasco e tudo mudou. Jesus Cristo tem um propósito para todos nós. Para todos nós. E ali Saulo perseguia a igreja, dava ordens para prender os judeus. Era o pior, matava. Mas o Senhor Jesus Cristo transformou a vida dele e ali anunciou que na dor e sofrimento que ele iria passar, Paulo ia fazer uma das obras mais transformadoras nas vidas das pessoas. Eu às vezes fico me perguntando, e já aconteceu comigo, de você de repente perseguir alguém, isso anos atrás, quando eu não era cristão, nem sabia da palavra de Deus, não queria nem saber, e perseguir alguém que Deus escolhe como vaso para fazer a obra de Deus, os prodígios. Você já perseguiu alguém desse jeito? Que depois estava fazendo a obra, os prodígios de Deus aqui nessa terra, usando o poder de Deus para curar. Essa palavra é para aqueles que creem. E Paulo foi um deles. Paulo foi um dos piores, mas para Deus, para Jesus Cristo, Paulo era um vaso na mão do oleiro. Deus transforma inimigos em instrumentos. Ele levanta vasos quebrados para grandes obras. Por isso que essa palavra é para os dias atuais. As Escrituras Sagradas nos mostram que ninguém deve julgar o outro. Quem somos nós, quem sou eu para julgar alguém? Eu já cansei de errar nessa vida, de achar que fulano não é isso, né? Há muito tempo atrás. Hoje o Senhor me transformou, está me dando entendimento, sabedoria, amor. É difícil. Alguém como Paulo, nós como os cristãos, aceitar. Mas quem tem que aceitar ou não é Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Não somos nós que ditamos a Jesus Cristo. Nós devemos ter muito cuidado com quem o Senhor escolhe. E o nosso Senhor veio para os pecadores, para transformar a vida deles, para fazer os milagres, usando a pessoa como instrumento. E Saulo era muito perverso. Quantas e quantas pessoas a gente aponta o dedo? Não façam isso. As Escrituras Sagradas, elas nos mostram
que o amor do Senhor é incondicional, é verdadeiro, é reto. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. É muito fácil falar da vida do vizinho. Se todos nós orássemos, clamássemos a Deus para organizar a nossa vida, a gente poderia até ajudar a vida do irmão. Porque hoje há uma necessidade muito grande de a gente ajudar um ao outro em oração, em ação também. Mas o que aconteceu com Saulo? Um encontro com Jesus. E nem sempre. E eu ainda vou falar, a grande maioria das vezes o encontro com o nosso Jesus Cristo é nos quebrando, na dor e sofrimento, assim como Jesus Cristo falou a Saulo: na dor e sofrimento tu vai fazer a minha obra, Saulo. E na estrada de Damasco, que está em Atos 9, 1 ao 6, Jesus encontrou ali Saulo, que ainda era Saulo. Jesus o encontrou. Uma luz brilhou no momento e ele caiu no chão. A glória do Senhor era tão grande que cegou Saulo. A glória do nosso Senhor Jesus Cristo cegou Saulo. E ele caiu no chão. Naquele momento, nosso Senhor Jesus Cristo quebrou Saulo, mas para restaurar depois. E foi quando Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, nesse momento, foi um divisor de águas na vida de Saulo. Ali estava iniciando um encontro entre Saulo e Jesus Cristo. Todo início é doloroso, todo início é impactante, todo início com Jesus Cristo, toda experiência. Eu vou falar de experiência. Vou beber um pouquinho de água aqui porque eu estou com um problema na garganta. Perdoe-me. Quem tem um encontro real com Jesus Cristo sabe do que eu estou falando. Saulo, mesmo sem buscar, Jesus Cristo escolheu, transformou a vida dele. Mesmo ele não entendendo nada, ele era muito pelo contrário, perseguidor. Matava, mandava prender. E era um perseguidor nato dos cristãos. Então, uma coisa é estar levando a palavra, e outra coisa é você ter uma experiência com Deus. Saulo teve uma experiência com Deus. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, Deus vai te encontrar. Deus vai te achar, como me achou, e vai desenvolver conforme o tempo os dons da sabedoria para levar a palavra, os dons dos discernimentos espirituais para interpretar sonhos. Os dons espirituais estão na palavra do Senhor, está na Bíblia. Dom de maravilha, dom de cura, dons para expulsar demônios. Não foge os discípulos do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando se fez carne, ensinou isso para os seus discípulos. Em meu nome cure, em meu nome expulse demônio, em meu nome restituam, restaurem, usem o meu nome para fazer os prodígios. E eu creio, aqueles que creem, esse vídeo, essa mensagem é para aqueles que creem na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.
O mundo espiritual, ele existe. Eu estou levando a palavra do Senhor. E se for a vontade do Pai, eu desenvolver os dons espirituais, eu vou fazer. Tem gente que tem o dom da visão, dom da revelação. Tudo para enaltecer e agradecer o nome do nosso Senhor. Nós não somos nada. A raça humana, ela é fraca em vista do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for as misericórdias do nosso Senhor, nós não estaríamos de pé. Ninguém é forte sozinho. E assim Saulo achava que era o quê? Achava que era forte, né? Agia pelo próprio entendimento, empinava o nariz, achava que ele ia resolver as questões cristãs da época. O Senhor marcou um encontro com ele, quebrou ele. A presença do nosso Senhor nos confronta, nos quebra, cura e nos envia para o propósito. Quem não teve que passar por uma quebra que nem Saulo passou nesse momento? Eu fui quebrado demais, mesmo as pessoas não entendendo os propósitos de Deus na minha vida. E assim será com você. Toda quebra tem um resultado formidável. Deus transforma. E assim, Paulo foi designado por Deus, né? Designado por Deus. Ananias resistiu a orar por Saulo, pois conhecia como perseguidor. Ananias era um escolhido de Deus também. Mas Deus disse a Ananias, ele é vaso escolhido. Quem somos nós para ir contra a ordem de Deus? Não queira, seja obediente, dê glória a Deus por isso. Ananias resistiu, não queria, mas o Senhor foi ministrando ao coração dele, se mostrou em visão para Ananias. E ali, o que Deus quis falar para Ananias? Que Deus vê além do passado, Ele vê o potencial escondido. Às vezes a gente nem sabe o potencial que a gente tem, eu não sabia o potencial. E Deus enxergou. Sabe, irmãos, as pessoas podem até lembrar do seu erro, mas Deus foca no teu propósito, no seu propósito. Quantas e quantas pessoas, né, vão focar? Mas ali Paulo estava sendo preparado para abandonar o pecado. Quem está em Cristo Jesus, não há mais pecado, transgressões. Está na Bíblia. Deixe que as pessoas falem. Deixe que as pessoas te julguem. Como eu repeti, quando eu falei aqui no começo da gravação, Deus te justifica. Deus te justifica. E ali, Jesus Cristo estava trilhando já o propósito de Paulo, de Saulo. Eu creio que você também é um vaso escolhido. Mesmo que o mundo duvide. Mesmo que o mundo duvide. Continue firmes, não dê ouvidos. Se tiver com dúvida, ore ao Senhor. O Senhor não gera dúvidas, o Senhor, Ele gera certezas na tua vida.
Então ali a rendição estava gerando uma missão. É um processo lento. Paulo estava se rendendo. Perseguia, mandava prender, matava dia e noite. Na estrada de Damasco é um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. A glória é tão grande que ele cai, fica cego por 3 dias. O Senhor prepara Ananias para levar até ele, para levar uma palavra do Senhor. A rendição é isso. Quando eu falo renda-se aos pés do Senhor, tá aí um exemplo. É uma rendição. Saulo estava iniciando esse processo de rendição com Deus, com Jesus Cristo. E tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Jesus faz é perfeito. Pegou um profeta, um escolhido do Senhor, Ananias, para iniciar esse processo de rendição. E na passagem, acho que está em Atos 9, 18 a 20, já no finalzinho da palavra que eu li, após orar, Paulo faz o que? Recupera a visão. É batizado e começa a pregar imediatamente. É batizado pelo Espírito Santo, carregando o fogo do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida de Saulo. Quando Deus te levanta, Ele também te envia. Não importa de onde você veio, não importa. Podem falar o que for. Importa para onde Deus vai te levar. Não deixem que as pessoas te julguem. Não deixem. Porque se Deus transformou a tua vida, os pecados ficaram para trás, as transgressões, as culpas, as dúvidas, as incertezas. Isso já não te pertence mais. Tu vai servir a Jesus Cristo. Gravem muito bem. Não importa de onde você veio, importa para onde Deus quer te levar. É difícil isso. As pessoas te bombardeiam, querem que você volte para o mundo. Na verdade, Satanás usa as pessoas, os demônios usam as pessoas, os espíritos malignos usam as pessoas. Está por trás, manipulando. Essa é a grande verdade. A luz não topa com as trevas, não adianta. A fé não topa com o medo ou a dúvida. Orem para que Deus encha a sua casa da glória dele, aumentando a sua fé. Não permita que o medo invada a sua casa. Não permitam que o medo entre na sua casa. Enche a sua casa de oração. Unjam a casa de vocês. Façam um propósito com Deus, um voto com Deus. Isso é importante. E não ligue para que as pessoas falem de você. Não ligue, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra os principados e potestades no mundo espiritual, está em Efésios 6. Tem que orar no mundo espiritual para Jesus Cristo fazer justiça pela tua vida. Não julgue, não deseje mal, não coloque jugo pesado nas costas das pessoas, mesmo aquele que te faz mal, mas ore para o Senhor. Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos, faz a tua justiça, que o teu juízo chegue, Pai, porque nós somos filhos do Senhor, e o Senhor julgará. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. As misericórdias dele são alcançadas todos os dias. Deus não usa apenas os perfeitos. Ele usa os dispostos. Os dispostos. Disposição de ir à frente, de levar a palavra de Deus, de direcionar,
Separe um momento do dia. Vão à igreja. Não adianta só em casa. Muitas das vezes as experiências estão fora de casa. O sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo estão fora de casa. Na igreja. Sabe, irmãos, tem pessoas que são usadas tremendamente por Deus. Pessoas de oração. Pessoas que têm uma vida reta com Deus. Oram constantemente. Não são incrédulos, são obedientes. Descem em oração. A salvação está aí, bater na porta. Só basta você abrir, dar o primeiro passo, que o nosso Senhor se encarrega de fazer os próximos na tua vida. Assim como foi acontecendo com Paulo, que agora vira apóstolo Paulo. O Senhor muda o nome dele. E quando é mudar o nome, o que significa? Muda a tua natureza, a tua identidade, o teu destino. Mudar o nome não é só pegar aqui o papel, eu vou mudar o teu nome, não. Deus transiciona a tua vida, aumenta o relacionamento contigo. Deus é o nosso Pai Celestial, Ele te ama, Jesus Cristo te ama. E ali naquele momento Paulo estava mudando de nome, mas a sua natureza toda, o Senhor estava transformando, limpando, tirou ele daquele lamação de lama e limpou Paulo por dentro, por fora, no seu interior, no seu íntimo, na sua alma, no seu espírito, dos costumes. O Senhor limpou. E ali Paulo, uma vida entregue a Deus, com fé e perseverança. Paulo enfrentou prisões, açoites, naufrágios, fome e perseguições, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Vou abrir aqui na palavra, que eu gosto de ir na palavra do Senhor. Tudo que eu estou falando aqui está baseado na palavra de Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, isso o apóstolo falando, tá? Eu ainda mais trabalhei, muito mais, fui encarcerado, mais vezes fui açoitado, mais severamente exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Paulo sofreu demais, tanto de coisas que ele passou, mas ele reconheceu. Sabe, irmãos, é bom confessar o nosso Senhor, verbalizar para Deus entender que você se arrependeu,
Quebre o orgulho. Confesse a Deus: Senhor, errei mais uma vez diante da tua presença, Pai. Me perdoa, Senhor, pelo meu pecado, pelas minhas transgressões, pelos meus erros e desvios. Temos que confessar como Paulo confessou. Paulo repetiu tudo aquilo que ele passou. Mesmo Jesus Cristo sabendo, Jesus Cristo quer que a gente abra a boca e fale e verbalize. É confessando. Paulo estava confessando. Para que nós venhamos deixar claro que nós somos pecadores, ninguém é santo. Ninguém é santo. Santo é o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhores dos senhores, Senhor dos senhores. O nome dele tem que ser glorificado. O nome dele tem que ser enaltecido, engrandecido. Ele é soberano. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, Paulo passou por tanta coisa, mas mesmo assim não impediu de pregar e levar o Evangelho. Muito difícil essa missão. Muito da rendição à missão. Mas Paulo perseverou, continuou. Foi obediente. Obediência é a chave da tua continuidade, da minha continuidade. E assim Paulo fez. Quando nós entendemos o chamado, não desiste diante da oposição, não desista. As pessoas não querem que você evolua. O ministério não é sobre o conforto, mas sobre missão. Esse é o nosso papel. Mesmo as pessoas não entendendo, mas o Senhor está te encaminhando. E Paulo venceu. Carregava vários espinhos na carne. Quanto mais apertavam, mais ele tinha força de Deus na vida dele. Porque foi na fraqueza dele que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo se transformou. É quando ele estava fraco é que ele ficava forte. Deus é assim. O nosso Senhor Jesus Cristo age dessa forma. Às vezes estamos fracos. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus vem ministrando no meu coração que as pessoas ficam preocupadas o que fizeram no passado. Ah, que eu fiz isso, fiz aquilo, eu vou ser perdoado. Eu não tenho um jeito para Deus. Quem te disse isso? O nosso Senhor Jesus Cristo veio para os pecadores. Jesus Cristo ama o pecador, mas não ama o pecado. Quando Ele te separa, Ele te limpa. Ficou para trás, você não vai mais fazer. Você foi lavado e remido pelo sangue carmesim do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe que as pessoas falem, esses matadores de alma, não deixe. Você é escolhido do Senhor. Você é vaso do Senhor. Então não deixe. O Senhor é contigo, assim como foi comigo. A história de Paulo prova que ninguém está além da salvação. Ninguém. Jesus Cristo é especialista de levantar os improváveis.
Jesus Cristo levanta os improváveis. E as pessoas ficam sem entender. Jesus Cristo levanta os caídos. Jesus Cristo cura os enfermos. Jesus Cristo, perdoe-me, levanta enfermos em leitos de UTI. Jesus Cristo ressuscita as pessoas que eram consideradas mortas. Não pode a medicina ter que desligar os aparelhos. Está em coma induzido, deu 24 horas, abre o protocolo e tal. Quem dá a última palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz milagre. E assim fez um milagre na vida de Paulo. Porque a história dele prova que ninguém está além da salvação. Então, se você acha que falhou demais para Deus te usar, lembre-se da história do apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7 ao 8, que ele encerrou a carreira dele. Eu gosto de pegar na palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 ao 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Olha só como Paulo encerrou a carreira dele. Não se trata do começo da vida, do meio da vida, mas sim o fim de todas as coisas. Paulo, apóstolo Paulo, teve um fim glorioso, um final glorioso na mão do Senhor. De perseguidor, de matador, de perverso, para pregador da palavra do Senhor. É fato que ele sofreu. E o Senhor permitiu consequências. Lei da semeadura é infalível. Mas o Senhor estava ali com ele a todo momento, não abandonou ele. O Senhor estava ali com ele, dando atenção, amor e cuidado, dando força para Paulo. Paulo terminou a sua jornada com um modelo de fé, coragem, compromisso. Você se sente distante de Deus? Carrega um passado que te acusa? Saiba que Deus, nosso Senhor, te transforma como transformou Paulo. Ele ainda chama pessoas, os improváveis, como eu falei, para cumprir grandes propósitos. Amém, povo de Deus? Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, que a história de Paulo perpetue dentro do seu coração. Deus te ama, Deus te ama, te cura, te transforma, te perdoa dos seus pecados quando são arrependidos de todo o coração. Apresente-se ao Senhor. Renda-se aos pés do Senhor como Paulo se rendeu para uma missão. Não há mais tempo, povo de Deus. O Senhor quer rendição. O Senhor quer rendição. Que o Senhor tire as escamas dos teus olhos. Que o Senhor Jesus Cristo tire esse coração de pedra que há dentro de você. Que o nosso Jesus Cristo venha plantar o amor dentro da tua vida, da vida da tua família. Assim como o Senhor transformou a vida de Saulo em Paulo, transicionou. Transforma a vida dos teus filhos, Jesus Cristo. Que o teu chamado alcance a vida dos teus filhos. Cure
e envie eles, meu Pai, em Teu nome. Que o nosso Senhor, que nós venhamos entregar a nossa história nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa agir tremendamente na tua vida, te protegendo, te blindando, colocando debaixo das asas do nosso Senhor Jesus Cristo, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Que o Senhor possa entrar na tua vida, fazer morada, renda-se aos pés do Senhor, tira a dureza do coração, da alma, o que ficou para trás, ficou para trás, reconcilie com seu pai, com a sua mãe, transforme a vida de vocês como o Senhor transformou a vida de Paulo, peça a transformação, porque os planos do Senhor são planos de paz e prosperidade, não de mal. Renda-se aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto há tempo. Amém, amém, povo de Deus. Se essa palavra tocou o seu coração, curta, comente e compartilhe essa mensagem de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.